Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos falando ainda desta primeira grande parte, que vai até o capítulo 35. E dentro desta parte, nós já estamos começando o capítulo 28, que fala sobre Judá e a Assíria. E também fala sobre Efraim. Então vejamos lá. O Egito, a Síria, Sião, Judá, ou seja, todos estes reinos estavam em confronto. Havia um conflito nesta época. Nós estamos falando de uma época que data a profecia de mais ou menos 705 a 701 a.C. Esta época, o que estava acontecendo? Sargão morre em 705 e o seu filho Senaqueribe assume o poder no lugar de Sargão. Desde 704, no Egito, estava acontecendo a chamada dinastia etíope com o faraó Tiraca, que nós já ouvimos falar na Bíblia. Ele reina até 662 sobre o Egito. Mas em 701, Senaqueribe inicia as batalhas no Ocidente, ou seja, na terra de Canaã, na terra da Palestina, indo, inclusive, tentando fazer a conquista do Egito. Então, algumas nações se unem contra a Assíria, contra Senaqueribe, e principalmente Sidom, Ascalon e Ecrom. E é nesta época que vem a profecia de Isaías contra Judá e Efraim, contra Judá e a Samaria, capital do Reino do Norte. O Reino do Norte tinha como principal tribo Efraim, portanto, quando o profeta fala de Efraim, ele está falando do Reino do Norte. Já tinha uma profecia, essa profecia já existia antes de 722, quando da conquista da Samaria, a queda da Samaria. Então, esta profecia que tinha se cumprido, ela era uma mostra, ela era uma prova de que também a profecia de Isaías iria se cumprir. Ele vai descrever a decadência de Samaria e vai dizer que Samaria foi consumida como um figo temporão. Naquela região, existia uma época em que o figo ficava maduro, mas algumas árvores produziam um figo que era um figo temporão. Ele não era mais tardio, mas ele acontecia, a sua produção acontecia em junho. Então, como ele era um figo temporão, todo mundo gostava de pegar. E ele faz essa comparação de que o povo seria como um figo temporão, ou seja, ele nem iria amadurecer, ele iria ser arrancado e comido imediatamente. Então, vem a promessa de Deus, apesar de que eles iriam ser recolhidos e comidos pelo inimigo, haverá uma promessa para aqueles que forem fiéis, uma promessa de salvação para este remanescente, este que não foi destruído pelo inimigo por Senaqueribe. Ele diz, naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante de seu povo. Ele será espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até a porta. Ou seja, havia sempre esse componente de, por um lado, o profeta está falando daquilo que o Senhor está dizendo para ele em forma de destruição, em forma de julgamento.
Por outro lado, ele vai falar também que existirá um pequeno núcleo, um pequeno remanescente, um povo que vai sobrar. Então, ele faz essa mescla, todas as vezes ele faz essa mescla. Ele continua dizendo que os líderes de Judá não eram tão líderes assim e não estavam tão corretos e tão retos assim. Então, muito provavelmente, antes de Senaqueribe assumir, essa profecia já tinha sido dada pelo profeta. Os líderes, os mais importantes, os governantes, eram bêbados. Eram bêbados. Eles ficavam o dia inteiro bebendo, se entregando a prazeres e não levando em consideração as obras, as coisas do Senhor. Ah, mas e as visões? As visões é aquele delírio alcoólico, é aquela visão que vem por conta de bebedeira, de imaginar isso e aquilo porque está bêbado. O sacerdote nem conseguia falar direito nas suas decisões judiciais. Por quê? Porque ele estava bêbado, aquela gagueira da bebedice. Eles deveriam instruir a Torá, eles deveriam ensinar para o povo a Torá. Os ensinamentos de Deus deveriam ser aprendidos e ensinados pelos sacerdotes, mas não era isso que eles faziam. Aliás, eles não sabiam absolutamente nada, mas eles diziam que não precisava da instrução, que eles não eram bebezinhos, que eles não eram crianças, que eles não eram crianças de colo, eles não precisavam do profeta, que ficava falando e falando e tornando várias vezes na mesma coisa. Aliás, nós vemos isso nas profecias. Inúmeras vezes o profeta repete a profecia, repete o ensinamento. Então, o que acontece vai ser isso. Vocês não querem ouvir a voz do Senhor, uma voz conhecida de quem é conhecido? Beleza, não tem problema nenhum. Então, vocês vão ser destruídos e neste dia da destruição, neste dia do juízo, em que vocês cairão, vocês serão feridos, enlaçados, capturados, e a voz que vocês vão ouvir não é uma voz conhecida, não é a voz do Senhor, a voz dos profetas. Vai ser uma voz de língua estranha. E eles, então, ensinarão aquilo que vocês não aprenderam por bem. Então, se não aprende por bem, vai aprender a partir do momento em que serão julgados por um povo violento, um povo estranho, de língua estranha. E aí eles escarnecem. Os líderes, os sacerdotes, os profetas, né? Todos eles falavam a mesma língua de escarnecedores, de zombaria. Eles, em verdade, tinham líderes e o povo não era muito diferente destes líderes. Eles se espelhavam nos líderes, eles faziam tal qual os seus líderes faziam. Eles escarneciam do profeta, eles escarneciam, zombavam da palavra de Deus. O pecado deles era a arrogância, a falsa segurança. Como assim a falsa segurança? Eles estão dizendo que eles fizeram um acordo com a morte e que eles estavam trabalhando dos dois lados. Sabe aquele que faz um acordo com um e um acordo com o outro? Ou seja, ele acha que enganar deste jeito vai livrá-los da morte. Isto era um engano, isto era uma mentira. A política não iria livrá-los da morte. Ah, mas eu fiz um acordo com a morte. Ela vai te levar embora, não vai te livrar. O refúgio deles, aquilo que eles achavam que era segurança, era falso. O refúgio deles era como se fosse uma construção na areia. Eles seriam açoitados todo dia, o dia inteiro, todos os dias. As profecias seriam, então, de puro terror, de pura zombaria. Agora eles é que seriam zombados. Seria terror puro para eles, para que eles parassem de zombar.
E ao contrário, então eles falaram, né, o profeta fala agora da comparação. Eles achavam que o que eles tinham era segurança, que a arrogância deles era segurança, que o acordo que eles tinham com as outras nações e com a morte era segurança. Entretanto, Deus diz o seguinte, que haverá um outro refúgio, um refúgio de verdade, uma pedra fundamental. Esta pedra fundamental era uma pedra que eles colocavam para assentar um edifício. Então, o edifício era construído em cima de uma pedra que sustentava a construção. Então, eles chamavam isso de pedra fundamental. Esta pedra fundamental é que seria a verdadeira proteção. E nós vamos ver aqui que esta profecia é uma profecia messiânica, que quer dizer que ele está falando sobre o Messias. Esta pedra seria provada e seria preciosa. Provada porque ele iria passar por todas as provas e ele iria ser testado e aprovado. Ele seria precioso porque o valor dele era um valor celestial. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firmada e fundada. Aquele que crer não será confundido. Colocarei o juízo como a linha de medir e a justiça como o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. Significa dizer isso que o prumo, a medida aqui, eram sinais de construção. Então, ele iria usar para desconstruir, ou seja, ele iria ver a retidão desta construção. E isto não teria outra consequência que não um edifício apoiado firmemente, não na areia como eles construíram, mas firmemente numa rocha, numa pedra. Isso significa que ele não seria abalado. O único caminho de salvação, então, era a fé e a confiança em Deus. Seria um futuro de paz, um futuro de prosperidade, porque a confiança, shalom, em Deus, traz paz, traz prosperidade, alicerçado de uma única vez, como Cristo fez quando veio ao mundo e morreu uma única vez para nos salvar. O juízo desta pessoa é a sua regra e a justiça o seu prumo, ou seja, ele vai medir e vai ser justo, vai ser paz, vai ser confiança. Os zombadores, diz a palavra de Deus, estão numa cama, só que a cama é curta. A cama não consegue contê-los, ela é curtinha. A coberta é estreita, não consegue cobri-los. Isto pode significar duas coisas. Primeiro, que eles estão expostos, porque uma coberta curta deixa parecer a pessoa. E segunda coisa, que eles não terão proteção adequada, eles não estarão protegidos. E por que eles não estarão protegidos? Porque quem é o adversário deles? Pura e simplesmente o próprio Senhor. Ou seja, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. A destruição aqui será total, ou seja, será universal. Ele vai falar, como ele já falou antes, ele vai repetir, que a destruição atingirá todos os povos e nações. Como as vitórias que Davi teve. Ele cita aqui o Monte Perazim, no Vale do Gibeon. Então, como Davi venceu absolutamente ali, eles, então, serão vencidos pelo Senhor. O cumprimento disso, em parte, se deu em 701. 701, veja, Samaria já tinha caído em 722. Em 701, o Senhor livra Jerusalém porque Ezequiel se volta para Deus. Porque
o exército assírio já estava cercando Jerusalém e Ezequiel ficou desesperado. Então, Deus livra Jerusalém do exército assírio. Mas, definitivamente, esta profecia se cumpre quando o Messias vem. Ou seja, quando Cristo vem, então está cumprida a profecia de que a pedra fundamental, a pedra de esquina, onde todo edifício é suportado, ele é construído, não será abalado. As atividades e agora o método de Deus é exposto falando sobre a sabedoria do juízo de Deus. O juízo de Deus não é simplesmente um juízo, uma vingança. Não, existe sabedoria em tudo isso. E ele demonstra essa sabedoria fazendo uma parábola, contando a vida numa fazenda. Como os fazendeiros fazem, como os fazendeiros agem. Eles aram, eles passam a grade, eles semeiam, eles cuidam da planta, eles colhem, depois eles pegam a colheita e eles fazem o processamento dessa colheita, se é trigo, se é coentro, se é o que tipo de grão, que tipo de colheita, tem um jeito diferente de agir. Onde você planta, então existem plantas que podem ser colocadas na beira do caminho, existem plantas que são colocadas no centro do terreno, que elas precisam de mais proteção. Existe forma de gradear, existe forma de semear, existe forma de colher, existe forma de debulhar. Se o vegetal é de um tipo que se debulha, que se bate com a vara para soltar, é assim que se faz, ou se passa com um trilho. O que é um trilho? Trilho é uma madeira cheia de pontas, como se fossem pregos, que é puxada por um animal e vai esmagando toda a semente, liberando o produto da casquinha, né? Ou ele é esmagado. Como é que eu esmago? Como é que eu esmago o trigo? Como é que eu esmago o centeio? Como é que eu esmago o coentro? Há um tempo de arar, ou seja, a função de arar aqui está sendo comparada com o juízo, onde o povo é retalhado. Mas há um tempo de parar para que todo esse processo de aragem e debulha não tenha como consequência a destruição do povo. Então, o que acontece aqui é que tem um tempo de fazer as coisas, um tempo de começar, um jeito de fazer e um tempo de terminar. Há um tempo de semear? Sim. Há um tempo de semear que é o que se entende como futuro. Este futuro é o quê? É a formação do remanescente, a formação de um cerne, de um núcleo espiritual remanescente. Então, as formas diferentes de tratar trigo, endro, cominho, cereais, são as formas de aplicar o juízo de Deus. Então, Deus está fazendo uma parábola aqui para explicar a sabedoria do juízo. Então, o juízo vai ser aplicado para aqueles que se rebelam, para aqueles que se arrependem. E para aqueles que se rebelam, existe uma consequência. Para aqueles que se arrependem, tem uma consequência. Aqueles que são piedosos, que justos, aqueles que vão se arrepender, né? Eles recebem uma mensagem confortadora de salvação. Significa dizer o seguinte: se estamos arrependidos do que fazemos, somos confortados por Deus. Apesar de passarmos por dificuldades, apesar de passarmos pelas trevas, apesar de andarmos pelo vale da sombra, da morte, isto significa apenas que nós estamos sendo confortados por Deus, porque no futuro nós vamos passar, Deus estará conosco. Então, se nós passarmos por isso,
significa que nós estamos sendo refinados, nós estamos sendo julgados e ao final haverá salvação. Haverá do amargo, do triste, do escuro, haverá um doce, haverá alegria, haverá luz, porque Deus está conosco por sermos piedosos e justos e por nos arrependermos. Isto não vai acontecer se isso tudo acontece com quem é zombador e rebelde. Para estes, há uma certeza de julgamento, há uma certeza de condenação. Amém, amados? Bons estudos.